Olá, amigos do esporte de Guaxupé de toda a região. Forte abraço a todos. Bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é terça-feira, 16 de março de 2021. Panorama Esportivo, contando com um oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zaliati? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Salve, salve, Martinho Pedro de Assis. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, João Augusto. Salve para os nossos ouvintes de forma bastante especial. Nós estamos começando aí mais um Panorama Esportivo com futebol e muitas outras informações. Para começar então o primeiro bloco, a priori falaremos sobre essa onda roxa que vai ser instaurada em Minas, no estado de Minas, a partir de amanhã, e consequentemente não teremos mais esporte, inclusive nos campos municipais. É isso, João Augusto? Isso, Rafael, esse decreto aí, né? Esse protocolo aí já é aqui na cidade de Guaxupé, nos campos municipais, vai ter uma suspensão dos jogos, né? Em situação aí do aumento crescente da pandemia, não só aqui na nossa cidade, também em toda a região. O bicho está pegando, o momento é difícil, o momento é crítico. É interessante que, gente, não é brincadeira. O Covid-19 não é brinquedo, não. Vamos respeitar, vamos passar aí 2 semanas, 15 dias. Nós temos muita bola lá para frente para jogar, entendeu? Vamos respeitar, vamos resguardar, vamos obedecer, porque todas as coisas melhoram. Mas para isso precisa a consciência, a sensibilidade do povo, da população, para que as coisas andem, para que as coisas caminhem para um ponto certo, é claro, para um objetivo concreto. Precisamos respeitar que o treino não é brinquedo. E detalhe, qualquer tipo de esporte, né? Qualquer atividade física aí, pelo visto, esses próximos 15 dias aí não teremos. Isso aí é inviável para que ocorra a prática tanto em campo municipal como também é provável que aconteça nos clubes e tudo mais. Então, portanto, aí 15 dias de reclusão justamente por esse momento que estamos vivendo junto à pandemia. É uma situação bastante complicada, até pro futebol, né? Nós temos aí os casos do São Paulo, que nós vamos falar daqui a pouco. Jogos por lá, até agora, segundo o Ministério Público, está paralisado, e no estado de São Paulo realmente não teremos. Agora já começa a surgir algumas dificuldades aí, né? Por exemplo, Palmeiras vem jogar na Independência, só que Belo Horizonte entrou na onda roxa também. E aí? Né? Então essas coisas tudo a gente tem que aguardar direitinho para ver como é que fica, para ver como é que faz. Agora, com relação ao público, a gente tem realmente que reforçar e pedir, porque não é fácil, né? A gente perde pessoas queridas por conta de muitas vezes descuido. E esse descuido tem se alongado. Nós tivemos problema no Corinthians também, até o médico do Corinthians acabou desistindo. Enfim, tem várias coisas que tá acontecendo que precisam realmente ser repensadas. E nesse momento tão complicado, Martim, que atravessa o país e também o mundo, gente, o mundo. Existem muitos heróis sem medalha. Para com isso aí, ué. Vamos seguir a norma, vamos seguir o decreto, o protocolo, ou a saúde em primeiro lugar, gente. Bom, continuando então, vamos falar um pouco mais, ainda falando sobre pandemia e tudo mais. A gente tem aqui então com a onda roxa instaurada, temos 2 vertentes. A primeira delas, evidentemente, que o Campeonato Paulista, o jogo de quarta-feira entre Palmeiras e São Bento, não deve acontecer na Arena Independência conforme estava planejado. É questão de lógica, né? Questão de lógica, exatamente. Porque aí nós vamos resolver o problema do povo de São Paulo e trazer um problema para nós. E o outro detalhe é que justamente foi falado que tinha a possibilidade de trazer os jogos do Campeonato Paulista para o estado de Minas, porém o governo de Minas anunciou na manhã desta terça-feira a proibição dos jogos de futebol de equipes de outros estados em território mineiro.
Ou seja, a partir dessa quarta-feira. Minas entra nessa quarta na onda roxa do Minas Consciente, programa de enfrentamento ao Covid-19, com medidas mais duras para tentar conter o avanço da pandemia, válida por 15 dias. 3 partidas envolvendo equipes de fora de Minas Gerais estavam previstas para BH e no interior a partir de quarta-feira. Perguntado sobre a realização dos jogos envolvendo equipes de outras federações, o secretário estadual de saúde disse que as barreiras sanitárias vão notificar as delegações dos times a retornarem aos estados de origem, por não se tratar de uma atividade essencial dentro da onda roxa. Então, portanto, ficou bem claro aqui essa situação aqui desse jogo entre Palmeiras e São Bento, que não deve acontecer, né? Mas veja bem, Rafael. Ei. Hoje é terça-feira, esse jogo está programado para amanhã. Será que o Palmeiras já viajou para Belo Horizonte? Mas mesmo que tenha viajado. Não, mas aí o prejuízo que tem, Martim. Mas aí, João Augusto, se o Palmeiras tiver prejuízo, que eu nem sei se ele foi, eu acho que ainda vale o prejuízo ainda. Pra mim, a minha maneira de pensar. Ainda é melhor ter um prejuízo, até apesar de que eles devem ter tido algum protocolo especial aí para viagem, é lógico que a gente sabe disso. Mas é melhor que nós tenhamos um prejuízo para o Palmeiras ou para o outro time. Quem que é o outro mesmo? São Caetano, né? São Bento. São Bento e Palmeiras, do que termos um alavancamento aí no processo de morte das pessoas. Então, né, eu acho que o governador de Minas, nesse caso, ele mais o secretário estadual de saúde, né, tomaram a decisão correta. Porque não faz sentido uma onda roxa com o comércio tendo que parar e o futebol continuando. Então tem que ser igual para todo mundo, mesmo peso. O Martinho, o Robinho mandou aqui pra gente também que a prejuízo, no caso, é da Federação Paulista de Futebol, que foi a Federação Paulista que custeou a despesa dos times da arbitragem. Então, automaticamente aí, os times em si não têm despesa até este momento. Esse custeio, viagem, arbitragem, é tudo. Deve ser feito por conta da federação, justamente pelo deslocamento. Mas aí, Rafael, agora eu vou de encontro na análise do Martinho. Ô, gente, independente de quem vai pagar, ou quem vai tomar prejuízo, ou quem vai ser beneficiado. Ô, gente, para aí. Não é o momento de ter jogo em lugar nenhum. E a Federação Mineira de Futebol, esse diretor, ele foi muito preciso e muito correto em dizer, gente, não pode ter. Agora, vamos parar com isso aqui. Não a questão, aqui. João Augusto, é que é o seguinte: ainda hoje deve acontecer uma reunião com os times de São Paulo para poder ver se eles vão passar esses jogos para outros estados. Há uma possibilidade aí de, ao invés de transferir para Minas, transferir para outros estados. E essa reunião vai acontecer ainda no período da tarde. Eu, particularmente, acredito que isso não vai acontecer. Porque eu acho que está para nascer o estado que vai estar bem satisfeito com 15, 16 delegações chegando de outro estado para ir lá. Eu também acho muito difícil. Agora à tarde, você falou bem aí, o representante do governo de São Paulo, que o João Dória não vai estar lá na reunião, mas tem um representante, junto com o Ministério Público, o Ministério Público já foi taxativo, não vai deixar realizar o futebol em São Paulo, então está paralisado. Agora eles vão partir para uma segunda etapa, que é apresentar alguns protocolos para que os times possam viajar para outros estados. Até aí viajar pode, mas cai naquela, né? Quem é que vai querer receber essa situação, um time? Né? Mas justamente, Martim, a sua é muito perfeita a sua conclusão. O estado que está equilibrado, ou está aí se mantendo, né? Do crescente maior, vamos dizer assim, será que ele vai querer receber essas delegações? Vai trazer algum problema, vai trazer algum prejuízo se tratando de pandemia? Deixa a gente quieto aqui. Para o Brasil, tem que parar o Brasil inteiro, na minha opinião, tem que parar o Brasil inteiro. De São Paulo, a série A3, que é a quarta divisão do estado de São Paulo, ele já parou mesmo e não vai para outros estados. Parou porque não tem, pelo decreto, e não vai para outros estados porque não tem condições financeiras. E a série A2 e a A1, a série A1 foi diminuída em 25 jogos, que teria 33 jogos nesse período, passou para 25, e a série A2 passou para 8 jogos só, e reduziram 70% das pessoas que estarão trabalhando no estádio. Eu não sei até que ponto que isso também vai resolver alguma coisa, mas é o que está no protocolo aqui. E os jogadores deverão entrar no campo usando máscara, cara. Olha pra você ver, é a proposta que vai ser discutida hoje à tarde, né,
em São Paulo. Gente, é mais fácil parar por 15 dias. Muito mais fácil. Começar a criar esse tanto de. O jeitinho. Vamos fazer isso. Não dá pra fazer assim, vamos fazer assado. É mais fácil parar, espera esses 15 dias, volta a jogar do que ficar arrumando o jeitinho brasileiro pra tudo. Não, e a onda falando roxa, de futebol, onda roxa, quando vê, gente, para com isso aí. Nossa. Falando agora de futebol, nós tivemos ontem um jogo pelo Campeonato Mineiro. Aconteceu ontem lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá, o Pouso Alegre, jogando fora de casa, bateu o Uberlândia por 3-1. O Uberlândia não vem bem na competição, o Pouso Alegre vem num crescente muito bom e conseguiu um resultado expressivo diante da equipe do Uberlândia. Com o resultado, aí o Pouso Alegre ele saltou para a 6ª posição, estava aí mais para baixo, né? E o Coimbra e o Uberlândia hoje seriam rebaixados para o módulo 2. O Uberlândia tem apenas 1 ponto na competição, Coimbra 2 pontos. E o Pouso Alegre já avançou na 6ª colocação do Campeonato Mineiro. Conforme a gente gosta de frisar aqui também, aquela história, né? O Pouso Alegre fez um planejamento, ele fez por onde subir da 2ª, do módulo 2 para módulo 1 e consequentemente agora na 1ª, e tem um planejamento bem interessante para os próximos passos aí, para consolidar nessa 1ª divisão mineira. Muito bom para o time do Pouso Alegre. O resultado de ontem, ele estava em 10º e subiu para a 6ª posição, alcançando as 5 pontos. O Uberlândia ainda não venceu, já com 4 rodadas. Bem, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esportes para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. A emoção simples. A comunicação que você gosta. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Continuando então, falando agora de Campeonato Carioca, ontem nós tivemos um jogo pela 3ª rodada, Martinho. Nós tivemos ontem, jogando em Bacaxá, o Boa Vista empatou com o Macaé no placar de 1-1. Ou seja, o Macaé não sai da lanterna. Não sai da lanterna com esse resultado. O Jean Vitor fez aos 30 do segundo tempo para a equipe do Boa Vista. E no finalzinho, aos 50 do segundo tempo, de pênalti, o Wagner Carioca acabou igualando aí, salvando a equipe do Macaé, que não andou na tabela, mas pelo menos conseguiu um empatezinho. O interessante dessa rodada do Campeonato Carioca é que apenas 2 times ganharam posições: o Volta Redonda e o Fluminense. Como teve uma chuva de empates nessa rodada, apenas as 2 equipes que ganharam conseguiram alguma coisinha a mais. De resto, dos 12 clubes, 10 perderam posições. E de 12 clubes, os 2 piores, 11º e 12º, acredito, 11º o Vasco da Gama, 12º o Macaé. Que fase do Vasco? Não, tá custosa a situação lá pro lado do Vasco da Gama. E o Macaé que marcou o primeiro pontinho ontem. Marcou o primeiro. Exatamente. Que mesmo assim não fez ele mudar de posição. Ainda permaneceu aí na última colocação. Eu assisti um compacto desse jogo, um campo ruim, mais duro ruim. De assistir também, né? Duro Marcos? de assistir, jogo ruim demais. Um campo descascado. A única coisa que teve um pouco de brilho ali foi o chute do Jean Vitor no gol, que não foi um chute tão forte também. Até achei que o goleiro deu uma colaborada. Porque o pênalti qualquer um faz, pelo menos a chance de fazer é muito maior do atacante. Então foi um jogo bastante xoxo. Hoje nós temos Copa do Brasil, nós temos 2 jogos aqui ainda pela primeira fase, João Augusto. Tá aí, a bola rola já, né? Você disse muito bem. 19h15 lá no Batistão, em Aracaju, o Sergipe recebendo o Cuiabá. Jogo Augusto, nós teremos em Murici, em Alagoas,
o time do Muricy enfrentando a equipe do Juventude lá do Rio Grande do Sul. Não é do Muricy Ramalho, não, né? Não. O homem tava bravo na praia, hein? Tava bravo? Você não viu isso? Não vi isso, não. Pegaram ele caminhando na praia da Riviera São Lourenço e foram dar dura no Muricy. Aí o Muricy deu uma dura no policial, falando que, ninguém avisou que não podia andar na praia. Tudo bem que ele tinha que ter o isolamento e tudo mais, mas ninguém falou que não podia caminhar na praia, ele tava sozinho e tralalá. Se ele tivesse sozinho, aí convenhamos, né? Se não tiver ninguém por perto, caramba, pra quê? Não, mas ele tava despreparado. Não pode estar no tumulto da praia. Não, Martim. Não, mas sozinho, João Augusto. Não tava sem máscara, Martim. Ele tava sem máscara. O guarda foi até só muito, que ele estava sozinho. Sozinho. Então, E ele tava caminhando, não tava na orla, ele tava próximo ao mar. Então não tinha. Não tem risco, caramba. Não, Martim, mas ele bateu boca com o policial. Policial, gente, não pode. Aí depende da forma como. Eu não vou criticar aqui porque eu não vi, mas depende da forma que foi abordado, tem essas coisas todas, né, gente? Não, mas o Muricy, ele sempre, às vezes, ele sai fora um pouco assim da situação de equilíbrio. Às vezes ele descontrola um pouco. Isso aí. Nos clubes, por exemplo, passou, já era assim. No Muricy, contra a Juventude, tem favorito? Eu acredito que o Juventude é favorito. Vai fazer prevalecer. Vai fazer prevalecer. Subiu, né? Do ano passado para a Série A. Só que no Gauchão ele tem uma vitória e 3 derrotas. Apesar de ser o Campeonato Gaúcho. Então não vem bem no Campeonato Gaúcho, o Juventude. Falamos aí então de 2 times que estavam na Série B e subiram para A. O outro jogo, Sergipe e Cuiabá. E aí, João, o Cuiabá consegue a classificação hoje ou não? Olha, mais time, mesmo jogando fora de casa, o Cuiabá tem possibilidades de vencer e passar para outra fase da Copa do Brasil. Copa do Brasil, Rafael, hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira e quinta-feira, acredito, nós temos 27 jogos nesses 3 dias. Pois é, mas vamos aguardar para ver se vai acontecer ou não. Justamente, 5 desses jogos já foram alterados, mudados de estado. Agora, com esse novo decreto aí, gente, não é brincadeira não, 27 jogos em 3 dias. 3 vezes 9 dá quase 10 jogos por João, é a média. Eles querem terminar essa primeira fase da Copa do Brasil até no dia 18 de março agora. Ou seja, tá em cima da hora já também, né? Mas aí não tem como, gente. Aí é questão de saúde pública. Não adianta querer fazer sem ter condições de fazer. Não é hora de correria, né? Exato. Falando agora de Libertadores da América, segunda fase, nós temos 2 jogos de volta hoje. Acontece aí, né, nessa terça-feira, 19h15, Bolívar da Bolívia e Wanderers do Uruguai. Lembrando que no jogo de ida, a equipe do Wanderers venceu por 1-0. Dando sequência, acontece na Venezuela, Deportivo Lara versus Santos Futebol Clube, jogo 19h15. Lembrando também que no primeiro jogo, o Santos venceu por 2-1. João Augusto, e nós teremos lá no Peru Ayacucho do Peru contra o Grêmio, aquele jogo nós já falamos aqui muito no jogo passado, 6-1 para a equipe do Grêmio. E mais um jogo ainda hoje, Independente Del Valle do Equador enfrentando União Espanhola lá do Chile. Lembrando, falando agora um pouco mais desses jogos, Martins, eu tinha dito 2 jogos, 2 dos times brasileiros. 2 dos times brasileiros. Só para deixar claro, 4 jogos no total para marcar essa segunda fase de Libertadores da América. Agora, o Grêmio, vamos falar um pouco desse Grêmio contra Ayacucho. O Grêmio deve ir com um time bem alternativo, até porque nem Renato Gaúcho vai viajar. Hoje quem vai comandar é o auxiliar, o Alexandre Mendes, que vai comandar o Grêmio hoje. Esse jogo do Grêmio, ele não vai acontecer lá no Peru, devido também aí ao momento da pandemia Covid-19. Ele vai acontecer em Quito, no Equador, no Estádio Olímpico de Ataúpa. Então o jogo vai ser em Quito devido à pandemia. Agora, quanto ao Grêmio, Rafael, um Grêmio totalmente diferente. Vamos à classificação, João Augusto. Tá aí a escalação? A escalação do Grêmio, para vocês verem: Breno, Wanderson, Juan Rodrigues, Bruno Cortez, Lucas Araújo, Darlan Tassiano, Guilherme Azevedo, Ricardinho e Ferreira, ou seja, o Ferreirinha.
Esta é a equipe do Grêmio. O Guilherme Azevedo, que fez o gol também no último jogo. O Tassiano, que tem entrado aqui. O Wanderson, que tem entrado recentemente. E Bruno Cortez. O resto, um time muito alternativo do Grêmio mesmo. Esse time aí, só o Wanderson e o Ferreirinha começaram o jogo anterior. Que fizeram aí o jogo. Sim, o Guilherme Azevedo, eu falei que fez o gol. Fez o gol, mas ele entrou depois. Ele jogou totalmente. Tassiano também não jogou o jogo completo. Olha, é um jogo que, como se diz, só mesmo se o Grêmio sentar dentro do campo e dormir. Porque não tem como. É muito difícil perder. Não pode falar impossível no futebol, porque o futebol prega algumas peças. Mas, gente, vamos ser bem sensato e bem sincero. É bem improvável que isso aconteça. A única coisa que pode prejudicar o Grêmio um pouquinho é a altitude, né? Lá é bem mais alto, 2.800 metros. Talvez o jogador sinta um pouco, mas basta controlar o jogo e administrar o jogo. Levando em conta que nós estamos falando de uma molecada que vai jogar bola aqui hoje, não vai ter maiores problemas não, porque o pessoal tá com fôlego em dia. Tá todo mundo preparadíssimo. Em relação ainda a essa equipe totalmente modificada do Grêmio, o próprio Renato Gaúcho, ele bota muita fé na base, principalmente no Ricardinho. Ricardinho hoje já entra jogando, é um garoto promissor no Grêmio, né? Então tá acreditando aí na garotada. Quanto à equipe do Ayacucho, alguns jogadores que destacam naquele jogo. Nós temos o zagueiro Beltrán, que é razoável. O Leandro Souza sabe jogar. Gente, é o que tem. Não tem mais ninguém. Tem nada. Não tem nada. Vamos pro Santos agora? Falar um pouco do Santos? Vamos para o Santos. Agora sim é um jogo importante, que o Santos no jogo de ida ganhou de 2-1. Agora é um jogo complicado, não é um jogo fácil. Mas Ariel Roland disse ontem em entrevista que vai entrar para jogar de igual para igual, não tem vantagem, aquele discurso que a gente já tá acostumado, né? O time que ganha sempre fala, não, temos que jogar da mesma forma, não respeitar o adversário. Sim. Mas é um jogo que o Santos conseguiu o resultado em casa, mas um placar considerado pequeno, um placar curto de 2-1. Exemplo, 0-0, claro, do lado do Santos. 1-0, aí já dá o Lara. Já dá o Lara porque eu tenho um gol fora de casa, Gol fora de casa. Então hoje o jogo... O interessante pro Santos é fazer um gol. Fazer um gol para fazer isso, para igualar o placar do gol fora de casa. Exato, o gol qualificado. Se o Santos faz um gol e o Deportivo Lara ganha de 2-1, é pênalti. É pênalti. Agora, pro Deportivo Lara classificar com o Santos fazendo um gol, teria que ser 3-1. Teria que fazer 3. Ou então 2-0, né? Também daria certo tendo um gol a mais aqui. Mas... Só para lembrar aqui que esse Deportivo Lara, ele esse ano fez um único jogo oficial, que foi exatamente contra o Santos no jogo passado, e acabou perdendo pelo placar de 2-1. No mais, fez 3 amistosos só. O time, no jogo passado, se apresentou com muitas dificuldades, com vários desentrosamentos. E eu não acredito que tenha mudado tanto, até porque eu estava lendo, vai ser praticamente o mesmo time que jogou contra o Santos. E a falta de ritmo era bem observada. Bem visível. E o Santos não tem, né? O Marinho continua jogando, o Madison está recuperado, mas ainda não vai jogar. O Santos vem embalado depois de 2 vitórias consecutivas, né? O Peixe depois de fazer 2-1 no Deportivo do Lara e também pelo Campeonato Paulista. Teve a primeira resultado positivo contra o Ituano no Campeonato Paulista. Agora, dessa vez, o Santos deve ir a campo com força máxima que ele tem disponível. Evidentemente que a gente ainda não tem o Marinho. O provável time do Santos você tem aí, João Augusto? Tem aqui. Vamos lá. Do Santos do técnico Ariel Roland, João Paulo, Pará, Kaique, que é a grande surpresa na zaga, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri, Soteldo, numa posição diferente, para ajudar na frente Ângelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga ou Jean Mota. Essa é aí a dúvida do treinador. Do pessoal que tá fora de campo, justamente Madison, os desfalques, Madison, Jobson, Carlos Sanches e Raniel, né? O Raniel inclusive manifestou a aposentadoria, né? E o Marinho, que ainda recupera de Covid e nem foi viajar, ficou no Brasil. Falou aí o Caio Jorge, o Caio Jorge também não joga. Não joga. Mas é um time muito bem organizado, essa equipe do Santos hoje. É praticamente o que vem jogando. O árbitro, Martinho, Vitor Carrilho é o árbitro da partida. O assistente primeiro é o Johnny Bócio. O segundo assistente, o Michael Orue. E o VAR, Emerson de Carvalho. O conhecido nosso aí, Emerson de Carvalho. Tá aí.
Mas tem como a gente já dizer que o Santos ganhou o jogo? Não. O jogo é difícil. O jogo é um bem diferente do jogo justamente. Essa equipe do Lara precisa do resultado. O treinador aí, o Martin Brignani, ele já vai entrar em campo sabendo o que ele precisa. Gente, nós precisamos ganhar. O Santos do Rolando, do Ariel Rolando, ele sabe que o empate é bom, mas ele de forma alguma ele vai jogar por esse sistema de jogar pelo empate, ele vai jogar para vencer também. Mas então, o jogo é bom. Hein? O jogo é bom. O Santos vai ter que fazer? O Santos vai ter que controlar o jogo. E ele tem condição para isso. Tem ali o meio de campo, então o Soteldo está um pouco mais atrasado para esse jogo, né? Foi um pouco mais recuado para ajudar na marcação. Eu até gosto dele um pouco mais na frente, mas aí quem sou eu para discutir com o Ariel Rolando, porque ele está lá treinando todos os dias. O que o Santos vai fazer é fechar e sair na boa. O que é o sair na boa? Esperar um contra-ataque, esperar uma bola um pouco mais comprida, aproximar os jogadores do meio campo. Tem condição de dominar e ganhar o jogo mesmo sendo na Venezuela? Tem. Então é questão de manter o juízo dentro de campo. Esse Ângelo Martins, eu vi o último jogo do Santos, o canhotinho, trabalha com a perna esquerda, tem muita habilidade, muito técnico, dá aqueles cortinhos de perna esquerda para dentro. Não, ele é bom. É um jogador que eu acredito que logo algum clube europeu vai buscar ele. Faz falta o Marinho num jogo desse, hein, gente? Com certeza. Ele é o desafogo do Santos ali. Ele é a peça principal do Santos. Agora, na atual fase, até mais do que o próprio Soteldo. Né? Então tem um equilíbrio muito grande. Aí se fosse perguntar quem é melhor entre um e o outro, eu até acho que tem um bom equilíbrio. Mas ele é uma peça muito mais importante, porque além de jogar muito bem, muito veloz, ele tem conhecimento do jogo e sabe trazer o time pro futebol. Ou seja, ele é meio que um coordenador ali do time da equipe do Santos. Quando o Marinho não está, o ataque do Santos realmente fica mais lento, principalmente pelas pontas. Duas outras notícias para finalizar o assunto Santos Futebol Clube é que o Santos liberou o Wagner Leonardo para procurar outro clube por empréstimo. Então, não faz parte dos planos de Ariel Rolando. Por sua vez, Felipe Dias, da Adesive, mandou pra gente ontem, ele participou de uma live com o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, perguntando justamente a questão do Soteldo, porque o Santos precisa pagar aquela multa de 3,5 milhões de dólares, que foi inclusive impedido pela FIFA de fazer qualquer tipo de contratação. Porém, pelo prazo que passou, agora o Santos, para poder concluir a compra do Soteldo, precisa depositar integral, 7 milhões de dólares. O valor dobrou, ficou mais complicado para o Santos aí, gente. Mas é um jogador, é que a gente fala, é jogador que compensa. Mas é muito dinheiro, João. 7 milhões? Dinheiro. 7 milhões de dólares. 40 milhões de reais. Eu não joguei aqui muito dinheiro brasileiro. O 40 milhões, aí tem que pensar, hein? Agora aí, peraí. Eu acho que ele vale sim. Só que é uma loucura pelo momento que nós estamos pagar um valor desse. Um valor desse. Mas outra coisa, o que eu queria frisar aqui foi a cochilada que deu a diretoria do Santos. Exato. Porque a dívida dobrou. Era 3,5 milhões de dólares, passou para 7 milhões de dólares. E ainda virou esse entrave, porque o Santos está proibido de fazer contratações e tem que resolver esse problema. O pessoal do Conselho do Santos ontem bateu o pé e disse que não paga, aí já não sei se é porque... e se não vale, pagar, né? Se não pagar, fica travado. Ou seja, só para mim, só para uma dúvida minha, mas o jogador pode continuar jogando no Santos. A priori sim, só que vai sair uma decisão na FIFA para fazer a reintegração do clube detentor de seus direitos, que é o Achupato. Ele vai voltar pro Achupato. Nossa, é bem provável que isso aconteça. Então, se ele não puder jogar, o Santos não dá esse valor, é claro, para compra, ele volta pro Achupato, gente. Há uma negociação de que o Santos fique com apenas 50% dos direitos do Soteldo e pague aquela dívida antiga de 3,5 milhões de dólares, mas ainda está sendo discutido. Bem, vamos ao intervalo e já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando
apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Saímos de Copa Libertadores, vamos à Sul-Americana, João Augusto. Vários jogos acontecem nesta terça-feira, 19h15, 12 de outubro do Paraguai versus Nacional Assunção do Paraguai. Nós teremos também, João Augusto, o Macará do Equador enfrentando o Emelec. No mesmo horário, 19h15. 21h30 também, o Antofagasta do Chile versus o Huachipato do Chile. E no mesmo horário, Tolima está de volta. Tolima da Colômbia enfrentando o Deportivo Cali. Estou falando de volta porque o Corinthians também tem história com o Tolima. Exato. Só valendo dizer que são jogos aí com equipes, né, do mesmo país, no chamado jogo de ida. Amanhã e na quinta-feira fechando aí os jogos de ida da Sul-Americana. É claro, até o momento nós não temos equipe brasileira nessa primeira fase da Sul-Americana. Liga dos Opa, quer falar mais alguma coisa, Martins? Eu só ia dizer que os brasileiros entram, né, na próxima fase, e nessa fase agora serão 14 clubes que passarão para na fase seguinte, vão se juntar a mais 4 outros lugares, ou seja, 16 clubes vão para a próxima fase. Jogo de ida e volta, mata-mata. Exatamente. Agora vamos à Liga dos Campeões, oitavas de final. Hoje tem jogão, hein? A bola rola, né, nessa terça-feira. Manchester City e Mönchengladbach. João Augusto, nós teremos o Real Madrid e Atalanta jogando também às 5 da tarde. Lembrando que o Real Madrid já ganhou de 1-0 o jogo da ida. Por sua vez, no primeiro jogo, o City enfiou 2-0 em cima do Borussia Mönchengladbach. Então vamos lá, falar rapidamente desse jogo aqui, gente. Pepe Guardiola, sem muito segredo, deve pôr força máxima, deve pôr o que tem de melhor, e o City encaminha a classificação. Ou alguém aposta contra? Não, tá um resultado é muito diferente. Até porque quando o Mönchengladbach jogou em casa, perdeu o outro jogo, o Manchester City fez o resultado. Agora, quando o time tem que administrar o resultado, que é o caso desse jogo, eu acho muito vantagem para o time que tem que administrar, porque ele é aquela coisa, né? Marca bem, fecha meio campo e espera os erros do adversário. E numa dessa daí, nessa situação, o Manchester City leva vantagem porque ele sabe trabalhar quando ele tem essa vantagem. É favoritismo hoje nesse jogo aí, o City. Com certeza. Por sua vez, o outro jogo nós temos Real Madrid, que tem a vantagem no jogo de ida, jogando fora de casa, ganhou de 1-0 e pega o Atalanta. O Atalanta que foi um dos semifinalistas na última edição. Jogo lá no Santiago Bernabéu, campo do Real, com certeza, Real passa aí tranquilo pelo Atalanta. O Real tem 3 desfalques aí, eu considero importante, é o caso do Casemiro, que não joga, Carvajal e também o Hazard. O Hazard e o Carvajal estão lesionados, o Casemiro está ainda voltando de recuperação. Agora, por outro lado, Benzema volta no elenco, faz uma diferença muito grande. Eu não acredito até que o Real Madrid vai ter queda de posição por conta disso. Vai ser com certeza um bom jogo. A volta do Benzema é o goleador, né? O goleador da equipe. É o matador, então é importantíssimo aí
a volta do artilheiro da equipe do Real Madrid. Agora, gente, levando em conta que nós estamos aí com esse momento de Champions aí bem delicado, o pessoal que jogou fora de casa fez realmente o dever fora de casa, digamos assim, e conseguiu as vantagens, com exceção da Juventus. Apenas a Juve, a velha senhora, não conseguiu fazer essa vantagem fora de casa, o que pode ser fundamental para garantir a classificação para essas quartas de final. É a chamada administração, administrar, não pode dar mole. As outras equipes estão vivas, mas conseguiu o resultado fora de casa e hoje jogando em seus domínios, né? Tem que administrar o resultado e saber vencer, né? Para passar para outra fase. Mas é claro, com grandes chances, né? Possibilidades de vencer e saltar para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Mandar um abraço pro meu amigo Solismar, que mandou pra gente aqui, ó. Boa tarde, Real Madrid não passa tão tranquilo, o Atalanta tem jogado muito. Verdade, não, a gente falou. Na última temporada, o Atalanta já se preparou para fazer frente a esses grandes clubes europeus. E não é diferente nessa temporada. Não, eles têm um sistema defensivo bem sólido, e o que eu acredito que pode complicar um pouco a vida do Real Madrid. E o próprio Real Madrid, às vezes, tem jogos que às vezes dá uma engrossada, às vezes dá uma vacilada. Jogo... então tem que respeitar sim a equipe do Atalanta, mas joga em casa. Esse jogo para mim é um dos mais apertados dos jogos difícil. da volta, né? Já tivemos 4 jogos da volta, nós estamos agora no quinto e sexto, e mais 2, teríamos 2 amanhã. O jogo, acho que mais difícil é do Chelsea e Atlético de Madrid, hein, gente? Não é jogo fácil, não. Também muito. É o jogo de amanhã, né? Programado de amanhã. Bom, é praticamente isso aí. Só pra gente finalizar então, palpite, Martinho, quanto fica Real Madrid e Atalanta? Olha, Real Madrid volta a ganhar, porém de 1-0. João Augusto. 2-0 Real Madrid. Olha, eu vou apostar num 1-1. Um joguinho de empate pra classificar o Atalanta. Vai cair mais um gigante. Aí tem um gol fora de casa, né? 1-1. Não, verdade, tem o gol fora de casa. Tem o gol fora de casa. Ainda classifica o Real Madrid. Mas o meu resultado aqui, 1-1, porque não vai ser um jogo fácil. O Atalanta, na última temporada, a gente já pôde notar aí que ele fez muito, vendeu caro as partidas e ele tá numa ascensão. Rafael Toloi, que inclusive naturalizou italiano, né? É um zagueiro, tem feito bem a diferença. Brasileiro, conhecido por todos aqui. O Solismar mandou pra gente aqui, ó, 2-1 pro Atalanta. O Carlinho mandou pra gente aqui, ó, 1-0 Real Madrid, sofrido, suado. E o Lucas mandou pra gente aqui, ó, fiquem tranquilos, o Atalanta passa fácil. Ó. Não, é verdade, tem que respeitar a equipe do Atalanta. Se der 2-1 aqui, o 2-1 igual o Solismar falou, 2-1 aqui pro Atalanta, não, 2-1 pro Real Madrid, né, Sol? Se for 2-1 pro Real Madrid, Ué, aí tá sacramentado. Real Madrid sacramentado também. Real Madrid. Agora, do outro jogo em si, Manchester City contra o Mönchengladbach, não tem muito o que falar, não tem muito o que polemizar nisso daqui, até porque acredito que o Manchester City passa fácil. Já venceu o primeiro de 2-0, tem aí a faca, a marmelada e o queijo. O queijo e a faca para cortar a marmelada e o queijo. Só desse jogo do Manchester City e do Mönchengladbach, o Manchester City é o mandante do jogo, mas o jogo não será na Inglaterra, o jogo será em Budapeste, na Hungria, como já foi no primeiro jogo também. Exatamente. Continuando então, agora saindo de Liga dos Campeões, vamos falar um pouco de futebol brasileiro, falando um pouco mais das notícias que agitam os clubes e os bastidores aqui dos nossos elencos, que não sabem se joga, se vão paralisar, se não vai, que água que vai passar debaixo dessa ponte. Mas vamos lá, vamos direto para o Atlético Mineiro. O Cuca volta ao Atlético Mineiro com 4 campeões da Libertadores 2013. Até então, pessoal, a gente está falando aí, o Cuca voltará a trabalhar com 2 jogadores campeões continentais com ele, e que é justamente Hever e Diego Tardelli. Jogando, né? Jogando. Mas tem 2 que me parece que jogou com o Cuca, foi campeão, é o Vitor, que hoje é gerente, é gerente, e o Leonardo Silva, né? Coordenador do time de direção. Então são 4 jogadores aí campeões com o Cuca em 2013. Pois é, isso é bom, hein? Muito bom. Ele trabalhar com pessoas já de confiança dele, pessoas que já sabem o sistema de trabalho do Cuca e automaticamente vão introduzir a esse novo galera do... Tem muita gente que chegou agora que dispensa comentário do lado, é bom jogador? Evidentemente, ali tem muitos bons jogadores ali, só que não tem a essência do que é o Atlético Mineiro. O próprio Vitor, o próprio Leonardo Silva, esses jogadores são fundamentais para esse pessoal entender a grandeza do clube. E veja bem, Rafael, em se tratando de
grupo de jogadores, elenco, é só o Cuca, ele é um treinador, entendo que é um dos melhores treinadores que nós temos, ele é muito inteligente, tem sabedoria para montar, para preparar uma equipe. Olha, o elenco do Atlético, gente, é de chegada em qualquer competição, bem montadinho, bem armado, é um elenco fortíssimo, e o Cuca, ele vai conseguir fazer isso com o Atlético. O Cuca, ele tem uma coisa que eu gosto muito no Cuca, é a aproximação que ele tem dos jogadores. Sempre quando ele vai para um clube, ele chega lá e logo ele tem o domínio do vestiário. Isso é importantíssimo dentro do futebol, porque lidar com o ego, né, desses jogadores que quase que na sua maioria ganham muito bem, eles têm uma supremacia de querer fazer o que quer dentro de campo. E o Cuca tem isso muito bem controlado. Eu vejo isso um fato positivo para o Atlético Mineiro, não pelo fato do Cuca estar lá. Continuando então, agora vamos falar de Flamengo. O Flamengo reformula a defesa para 2021 e pode chegar a 45 milhões com venda de pratas da casa. Até então, o Natan já se despediu do Flamengo, foi para o Bragantino, né? E o Tuller será emprestado para o Montpellier da França. O setor defensivo é onde o elenco tem mais alterações. E outra coisa, o Flamengo soou para poder encontrar uma forma ideal desse sistema defensivo no ano de 2020. Que falta faz o Pablo Mari, hein, João Augusto? Aquele sim, aquele era ele e o Rafinha. Rafinha também. Rafinha agora parece que até o Grêmio entrou na parada também, em situação de volta para o Brasil. Voltar para o Brasil. Né? Agora, Rafael, esse é um ponto positivo. Quantos zagueiros que o Flamengo tem hoje, tá dispondo aí do Natan. Mas vamos lá. Aí a gente já tem que entrar no lado mais polêmico disso daqui. Natan e Tuller não são zagueiros pro Flamengo. Não, é opção. É pra estar. Compor elenco, né, João? Compor elenco. E olha lá. Não pode. Tem Rodrigo Caio, tem aí. O Arão. O Arão, que agora é improvisado, muito bem. Não, já não é nem improvisado mais. Deu tão bem que. Pode até já. A função toda agora vai ser zagueiro. O Gustavo Henrique, né? Henrique. É que ele não foi fraquíssimo. Fraquíssimo. Esse eu não gostei. Eu já penso o contrário. Ele melhorou um pouquinho no final do campeonato. Teve as oportunidades, mas vacilou. Mas é um zagueiro. Agora, veja bem. Você acha que ele jogou bem no Flamengo? Quem? A avaliação do João Augusto quanto o Gustavo Henrique. Mas você não pode só criticar o jogador. Mas ele só não jogou bem, ué. Não, mas ele é jogador como eu disse, nas primeiras partidas que ele entrou jogando, ele cochilou muito, ele vacilou, ele complicou. Em todas, não foi nas primeiras. Depois ele começou a engrenar de novo. E comprometeu. Você pode ver que o próprio Rogério Ceni sempre entrava com ele jogando. Mas o fato do fato dele entrar jogando é justamente pela falta de opção. Agora, não porque ele jogou bem. Pode ver todos os últimos, até na reta final do campeonato, quem estava mais comprometendo era o próprio Gustavo Henrique. Ele deu uma crescidinha, até para ser um pouco mais justo, mas o fato do William Arão ter ido para a zaga é porque faltou representante. Aí sim. Até vou de acordo com o Martim falou. Vamos improvisar porque ele não está dando conta. Vamos improvisar porque ele está comprometendo. Só que a diferença é que o Gustavo Henrique, ele é de profissão, de ofício. Ele não deu conta, né? Então, ficou devendo. A partir do momento que você tem que colocar uma outra pessoa na posição, por quem é de origem da posição não está dando conta, mostra que ele não está sendo. Mas aí, Rafael, eu já vou questionar a diretoria. Peraí. Já é o momento da gente negociar o jogador. Qual o time europeu, o Brasil, enfim, que tem o desejo de comprar, ou negociar, ou emprestar? Mas você acha que tem alguém que queira? Vai aparecer, não, Rafael. Não, se tiver, eu tenho certeza que o Flamengo. Se tivesse, eu tenho certeza que o Flamengo já tinha entregue. Rafael, veja bem, no Santos, esse moço, esse Gustavo Henrique, era o cara. Será que ele desaprendeu a jogar futebol? Será que a camisa do Flamengo é mais pesada do que o próprio Santos? Agora o Flamengo tem um outro probleminha com relação a isso, né? Porque o Flamengo é carente aí, na zaga tem o Rodrigo Caio, que é muito experiente, mas precisa ter pelo menos 4 jogadores aí nessa função. E nessa questão aí, o Flamengo, ele Tanto é que com o Rodrigo Caio machucado, naquela final de Campeonato Brasileiro, naquela reta final, tava o Rodrigo Caio machucado, uma série de jogadores impedidos de jogar. O William Arão foi improvisado, além de colocar o Natan, que é da base. E aí, o que acontece? Por que o Gustavo Henrique não entrou então? Porque ele tava fazendo uma bobeira atrás da outra.
Não, pra mim, a camisa do Flamengo pesou pra ele. E então, ele sai muito mal com a bola, a verdade é essa. Ele sai muito mal. Ele andou dando umas entregadas na equipe do Flamengo. João, rápido intervalo comercial, já voltamos com mais notícias no Panorama Esportivo. Sim. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Muito mais. Rádio Clube. No CNA, estamos juntos desde sempre. Agora, ainda mais. Sala de aula, no escritório, em casa. Tanto faz. Aula de inglês? Online ou offline? Pro CNA, não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo é do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo, te convidando. Bem junto. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. CNA Guaxupé. Telefone 3551-7495. CNA Guaranésia. Telefone 3555-3453. Depois de tanto tempo que eu trabalhei, é hora de curtir, chegou a minha vez. Vou me aposentar pra viver o melhor da vida. Quer aposentar? Teve seu benefício negado? Quer revisar seu benefício? Agende seu horário pelo telefone. Ligue agora no 99725-9475. Estamos na rua Major Anacleto 79B, ao lado do Hotel Marambaia, em Guaxupé. Aposentar Brasil. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Continuando então, falando um pouco mais de algumas notícias dos esportes aqui, o São Paulo anunciou agora pela manhã a contratação do meia William. Ele foi da base do Palmeiras, passou pelo Náutico, passou por diversos clubes, Goiás, Náutico, alguns clubes de menor expressão, e foi depois para a Coreia do Sul. Depois da Coreia do Sul, foi para o México, onde lá estava até então. Estava no Toluca do México, e ele fechou com o São Paulo nesta manhã um contrato de produtividade até o final de 2021, com possibilidade de renovação automática para 2022, caso ele cumpra as metas. As metas é um número específico de jogos, participação em gols, participação no jogo, tem alguns scores que serão feitos aí, então, e vai ser avaliado o jogador. Ao meu ver, até então, é uma incógnita. Eu não sei avaliar o jogador. Rafael, não sei o que falar. Mas eu pego a mesma toada tua, Rafael. Não estou recordando desse moço, desse William. Não estou conseguindo relembrar o que ele fez no futebol. João, 34 anos, Martim. Agora, como disse o Rafael... Para quem não lembra dele, ele começou a carreira na base do Palmeiras e logo no início da carreira ele teve um problema porque ele tinha um problema de coração. Então ele foi afastado, falaram que ele ia ter que parar de jogar futebol e tudo mais, mas aí no decorrer ele viu que não era um problema na válvula mitral, que era onde estava até então esperado. O que aconteceu? Ele voltou a jogar bola e joga até hoje. O nível do futebol, meus amigos, com toda a sinceridade do mundo, eu não sei falar. Qual que é a posição desse mundo? Meio campo. Meio campo. Lá no México ele passou por 3 clubes, né? Passou pela Coreia do Sul. No México ele jogou com o Volpi. Ele chegou a jogar com o Thiago Volpi, que inclusive foi quem indicou a contratação do jogador. Até então ele estava no Toluca. Ele passou pelo Quinteiro, Querétaro e América, e depois Toluca, que é de onde ele veio agora.
Agora, mas assim, Martinho, da forma que a direção do São Paulo, a diretoria, está trazendo o jogador, gente, acredito que é o correto. Um salário e depois de acordo com a produção, com o seu rendimento. João, o futebol vai chegar a um ponto que vai ser assim. Por sua vez, esse daí ninguém sabe, né, Martinho? Esse cara aí, esse William, ninguém sabe, tomara que seja uma grata surpresa. Claro. Por sua vez, o São Paulo também acertou a contratação por empréstimo de Martim Benítez até dezembro como Independente e vai fazer um pagamento parcelado. O pagamento é justamente do valor que o Vasco tinha adiantado pro Independente, que é detentor de seus direitos, para contar com o jogador. Deve dar em torno aí de R$2 milhões. Agora sim, encaixa como uma luva no que o São Paulo quer. Bom jogador, criativo, entendeu? Tem muita técnica, fazedor de gols, joga bem mais perto do gol, enfim. O São Paulo acertou nessa negociação com o Benítez. Ainda falando de São Paulo, uma coisa que tem movimentado muitos bastidores é que ontem no Esporte Interativo soltou uma entrevista com o Hernan Crespo e ele falou que gostaria muito de contar com Jonathan Caleri. Ele que está aí, que a torcida do São Paulo gosta muito, que teve uma identificação na passagem que teve com o clube em 2016 e a torcida do São Paulo ficou um pouco animada, que toda vez tem essa história, vai voltar o Caleri, não vai voltar. Ele, apesar da breve passagem, ele fez um bom trabalho no São Paulo. E aí anima a torcida, que é justamente uma saída, caso não dê certo, a investida por o Rafael Santos Borré. Eu particularmente acho muito difícil tirar o Borré do Palmeiras. Mas o São Paulo tá vendo aí Jonathan Caleri, caso não dê certo. Agora, o São Paulo para esse ano ele tá fazendo uma mudança bastante fundamental, né? Alterando bastante alterações. Bruno Rodrigues, Miranda, o Orejuela, o Benítez agora. No William eu não sei dizer até que ponto que vai ser interessante, mas está reforçando, está correndo atrás, digamos assim, né? Está querendo, para não termos aquilo que nós tivemos no ano passado, um São Paulo que foi muito bem no Campeonato Brasileiro, de repente de uma hora para outra inverteu tudo e caiu de produção, deixando o torcedor bastante chateado. Mas agora, às vezes, Martim, o São Paulo está trazendo está negociando aí o Caleri, né? Agora vai ficar aí com praticamente 3 ou 4 jogadores da mesma posição. Tem o Luciano. O Luciano não é da mesma posição, João. Mas joga na frente. Mas ele é ponta, ele não é centroavante. Tem Pablo, tem agora vindo o Caleri. O Pablo é a mesma posição. O Pablo, apesar dele ter jogado como ponta no Atlético Paranaense, onde que ele fez o melhor trabalho da carreira, o Pablo é ponta, mas ele tem jogado como 9, como aquele cara centralizado, aquele cara de área, que o São Paulo não tem. E realmente seria uma boa se investisse no mas é o que eu falo, vai ter que desfazer de alguém. A intenção não é desfazer, é poder compor elenco que o São Paulo não tem. O São Paulo tem um time, não tem elenco. Com o sistema do Crespo de jogar com 3, bastante gente no meio campo e somente 2 lá na frente, que é nesse esquema novo aí de 3-5-2, né? 3-5-2. Lá na frente tá jogando o Luciano e o Pablo que espantosamente subiu de produção, melhorou muito. Aí o São Paulo tem que pensar em alguém para substituí-lo, né? Caso ele venha se contundir, alguma coisa nesse sentido. Com relação ao meio campo, a chegada do Martim Benítez vai dar uma força muito grande para a equipe do São Paulo. Falando em Palmeiras agora, falando em contratações, o Alain Imperiur, que é o zagueiro do Palmeiras, ele recebeu sondagens do Betis e do futebol japonês. Zagueiro de 27 anos, ele tem um contrato de empréstimo com o Palmeiras até junho de 21. Se você fosse o presidente do Palmeiras, Martinho, deixaria ele ir embora ou não? Não deixaria, não sei para a parte financeira, né? Mas não é o caso do Palmeiras. É um contrato de empréstimo. Ele tem um contrato de empréstimo, ele não tem os seus direitos vinculados ao clube. E ele fará falta na equipe do Palmeiras. O Palmeiras tem uma zaga bem montada, tem o Gustavo Gomes ali, tem o Kuzevic, enfim. Mas começa a desfazer de jogadores, aí a coisa vai apertando lá na frente. Eu não mandaria, a não ser que o Palmeiras tivesse apertado, mas não é o caso também, que o Palmeiras está bem financeiramente, pelo menos é o que se fala. Martinho, segura o Alain Imperiur ou libera? Desculpa, João Augusto. Eu liberaria. Eu não manteria. É um jogador, o chamado feijão com arroz. É um jogador que faz o necessário. Eu acredito que todas as chances que ele teve, oportunidades, não que ele foi mal, mas na minha opinião não é jogador para ser titular do Palmeiras.
e apareceu essa negociação, na minha opinião, eu negociaria o jogador com o futebol ou Bet, ou futebol Japão, que lá tem dinheiro, enfim, como disse o Martim, é negócio. Futebol é negócio, o jogador é o produto. O contrato dele vai até junho de 2021. O Palmeiras pode exercer o poder de compra, pode exercer o direito de compra por ser o clube que recebeu o jogador, que tá no empréstimo. Porém, tem que realmente viabilizar se vale a pena ou não vale a pena essa saída. O Alain Pereur tem entrado mais sólido que o próprio Luan. Isso daí. O Luan tem feito umas bobeiras ali, comprometeu no Mundial, quase comprometeu na final da Copa do Brasil com a expulsão Teve pênalti contra o Diego Souza. Pênalti bobo que Pênalti bobo, exatamente. Então, ele não é um jogador tão velho, 27 anos, aliás, tá na Pelo contrário, para zagueiro eu acho que é novo. Bastante experiente. Você vai falar, é o titular do Palmeiras? Não é. Tem jogado todos os jogos? Também não. Mas às vezes que ele entrou, pelo menos a mim, ele tem agradado. Tem outra coisa, o Palmeiras, com problema de zagueiros, 2 zagueiros, sempre está tendo dificuldade em Luan, o Imperior, o outro jogador que entra, até o próprio Felipe Melo improvisado, para junto com o Gustavo Gomes. Então, na verdade, significa que o Palmeiras, a situação do segundo zagueiro, está com dificuldade. Não é nenhum, nem o outro, enfim, e fica só aí a bucha em cima do Gustavo Gomes. Atenção, torcedor corintiano. Ai. O Conselho Deliberativo do Corinthians adiou mais uma vez a reunião do órgão para analisar e votar as contas do clube em 2019, algo que deveria ter acontecido um ano atrás. Ou seja, há exatamente março de 2020, um ano atrás, o Corinthians tinha que ter votado a aprovação das contas do clube. Não fez devido à pandemia e tudo mais, e depois de muita espera, idas e vindas, no mês passado foi agendada uma reunião do Conselho para o dia 23 de março, quando o balanço financeiro do ano retrasado finalmente seria apreciado. Porém, a piora na pandemia e a volta da cidade de São Paulo à fase vermelha do plano de combate ao coronavírus fez o encontro ser remarcado mais uma vez. Agora, a expectativa é aprovar as contas no dia 13 de abril de 2021. Na gestão do seu André Sanches. Do André Sanches, o próprio. Mas essa manobra, eu acredito que já foi ele que fez isso. Mas é muito tempo para fazer, para se estudar, né? Então, é muito tempo. É um ano, né? Que era para ter prestado contas, vamos falar agora vem assim. para a mão do Duílio. Eu acho que a pandemia, eles vão fazer uma reunião. Eu não sei quantas pessoas vão participar dessa reunião, mas não deve participar mais do que 20 pessoas. Não entendo. Aí eu não posso justificar, não sei dizer. Mas quanto mais se joga o problema para frente, a gente gera aquela suspeita de que há alguma coisa errada que precisa. Martinho, tem mais aí para ajustar. Tem muitas coisas sendo resolvidas online. O Corinthians não pode fazer essa conselho online? Mesmo, já não deveria ter feito há um ano atrás, como disse o Rafael ali. É que aí vai empurrando. O que o Martinho falou faz muito sentido. A partir do momento que não tem, vai adia 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você começa a levantar a lebre que tem coisa errada. Sim, claro. Porque, a gente não pode afirmar que tem, mas a gente fica com essa suspeita, porque o futebol brasileiro, ele é cheio dessas artimanhas, digamos assim, né? Tem um problema também, Rafael, não sei se o pessoal já comentou aqui, a saída do médico da equipe do Corinthians também, do Ivan Grava. Falamos ontem rapidamente. Ontem nós falamos. Tá. Mas você tem mais alguma coisa a acrescentar à nota ou não? Não tem nada que acrescentar. O problema é que hoje o Duílio de manhã falou que não tem nada a ver com o Covid, que o time tá respeitando, etc e tal, mas é aquele tipo de conversa que não quer deixar florir a verdade. Falando ainda em Corinthians, só para nós fechar o panorama de hoje, vítima de um câncer, né? É o campeão mundial pelo Corinthians, morre aos 45 anos, é o Gilmar Fubá. O Gilmar Fubá lutava contra um câncer, né, desde 2017, diagnosticado depois de fazer uma biópsia, né? Foi aí descoberto alguns caroços, né? Tumores em seu corpo no estágio avançado. O enfraquecimento dos seus ossos, né? Aí contribuiu para aí a morte do Gilmar Fubá. Interessante, Martim, Gilmar Fubá. Por que Gilmar Fubá? A história dele, quando pequeno, quando na infância, né? A sua mãe aí não tinha o leite materno, então dava fubá para ele, né? Porque não tinha condição também de comprar o leite. Então tá aí a história do Gilmar Fubá,
eu tive o prazer em fazer uma matéria, uma entrevista com o Gilmar Fubá, gente boa, gente do bem, então é que Deus o tem, coloca o Gilmar Fubá aí no seu devido lugar, que Deus abençoe aí, ilumine o Gilmar Fubá lá na parte de cima, ou seja, no céu. Pode falar, Marcos. Não, só quero deixar um abraço aqui pro Marcos Dias, que tá mandando mensagem pra gente, pra Maria Helena Ribeiro, pro Fredo, que todos os dias acompanha o Panorama e tem mandado mensagens aqui pra gente, acompanhando. E de minha parte, vou despedindo por aqui, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço ao Serginho, tecnicista cruzeirense, grande abraço ligado na Clube no Panorama, também ao Toca, grande abraço ao Toca, gente boa. Tá aí, Panorama Esportivo, fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube. Cansada de ficar em casa, né, minha filha? E o pior, implicando com os móveis que você convive há anos. Empurra um móvel pra lá, traz outro pra cá. Mas o que você quer mesmo são móveis planejados, novinhos e por um precinho bem camarada. O Florindo te atende perfeitamente e está pronto para realizar o projeto dos seus sonhos. Florindo Móveis, Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 3551-5284. Quem não abre mão de andar bem vestido e economizar de verdade, vai até a Sabela Confecções, a loja da fábrica. Roupas masculinas, femininas e infantis para você ficar na moda. Ampla linha de cama, mesa e banho. Moda para todos os estilos. Conheça nossos preços e comprove as melhores e mais fáceis formas de pagamento. Sabela Confecções, Avenida Dona Floriana 971 e Avenida